Olá, sejam bem-vindos! Nesta nossa análise, vamos mergulhar em um dos desafios mais comuns da recuperação cirúrgica. A ideia aqui é transformar pesquisas que parecem complexas em um guia prático, bem visual e direto ao ponto. Sabe, náusea e vômito depois de uma cirurgia. É aquela queixa super comum, né? Mas apesar de comum, o tal do NVPO, como a gente chama, é um desafio clínico e tanto. Pensa só, impacta diretamente na recuperação, na satisfação de quem passa pelo procedimento e até nos custos para a saúde. E o mais curioso é que o que parece ser um problema simples, na verdade, é bem complexo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, em pacientes considerados de alto risco, a chance de ter NVPO pode chegar a impressionantes 80%. É muita coisa. Um número como esse deixa bem claro que ter um protocolo, um plano de ação, não é só uma boa ideia, é algo essencial. Certo. Então vamos lá. O nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o desafio por trás do NVPO. Depois, vamos aprender a separar os pacientes por risco, olhando para adultos e crianças. Daí, partimos para os protocolos de tratamento para cada grupo e, por fim, o que fazer quando a prevenção não dá certo e como planejar a alta com segurança. Bom, vamos começar pelo começo, né? Por que o NVPO acontece? A resposta está lá nas vias neuroquímicas que disparam o reflexo do vômito. Entender a causa é sempre o primeiro passo para um tratamento que realmente funciona. Então, o NVPO é tipo uma central de comando que recebe sinais de vários lugares. Tem a zona de gatilho quimiorreceptora, as vias vagais no trato gastrointestinal, o sistema vestibular, até o córtex cerebral entra na história. Cada uma dessas vias usa receptores diferentes como serotonina, dopamina e outros. É justamente por isso que uma abordagem que ataca vários desses alvos ao mesmo tempo costuma ser a mais eficaz. Ok, já entendemos os mecanismos. Agora, o passo lógico é: quem são os mais vulneráveis? A base de qualquer protocolo eficiente não é tratar todo mundo do mesmo jeito, mas sim entender o risco de cada um. A prevenção inteligente começa exatamente aqui. E essa avaliação de risco não é uma receita de bolo, tá? A gente usa sistemas de pontuação diferentes e já validados para adultos e para crianças, porque os fatores de risco mais importantes para cada um deles mudam. Para adultos, o foco é maior na história do paciente e na anestesia. Já nas crianças, o histórico e os detalhes da cirurgia pesam mais. Olha que interessante o score de Apfel para adultos. Ele é bem direto. Usa só 4 coisas: ser do gênero feminino, não fumar, já ter tido NVPO ou enjoo de movimento antes e uso de opioides no pós-operatório. E a lógica é clara, né? A cada fator que se soma, o risco vai subindo, até chegar naqueles 80% que a gente falou. Já para as crianças, a ferramenta é o score POVOCA. Ele leva em conta se a cirurgia durou mais de 30 minutos, se a idade é maior que 3 anos, se foi cirurgia de estrabismo e se a criança ou a família já tem histórico de vômito pós-operatório. A lógica é a mesma: mais fatores, maior o risco. Certo? Já sabemos como medir o risco. Agora a pergunta é como a gente transforma essa informação em uma ação concreta. Vamos montar o protocolo para os adultos. A palavra-chave aqui é escalar a prevenção de acordo com o risco. A estratégia é bem simples de seguir. Para risco baixo, a gente foca em medidas básicas de redução de risco. Agora, se o risco é médio com 2 fatores, a coisa muda. Já se recomenda usar 2 medicamentos de classes diferentes. E no alto risco, com 3 ou mais fatores, aí a gente entra com a abordagem multimodal completa. E quais medicamentos usar? Bom, as diretrizes sugerem combinar classes diferentes. Por exemplo, um antagonista 5-HT3 como a ondansetrona junto com um corticoide, a dexametasona. Outras opções ótimas são o droperidol ou o dimenhidrinato. O grande segredo é esse: escolher remédios que funcionam de jeitos diferentes para cobrir várias daquelas vias que causam enjoo. E aqui, olha só, um ponto que é fundamental e vai além da farmácia: a própria técnica anestésica. Optar por uma anestesia total intravenosa, a famosa ativa, usando o propofol, pode ser tão eficaz para prevenir náusea quanto dá um remédio antiemético. É uma ferramenta de redução de risco super poderosa. Agora, vamos dar uma olhada no manejo em crianças. Aqui a abordagem é um pouquinho diferente, as opções são mais específicas, principalmente quando a gente fala dos pacientes de maior risco. O protocolo pediátrico também sobe em degraus. Risco baixo, um agente preventivo. Risco médio, combinação de 2 agentes. Mas aqui está a grande diferença. Para as crianças de alto risco, a prioridade não é simplesmente adicionar um terceiro remédio. A ênfase é em mudar a técnica anestésica e reduzir o risco na base do problema.
No mundo pediátrico, a ondansetrona e a dexametasona são os medicamentos mais estudados e recomendados. A combinação dos dois funciona muito bem para quem tem 1 ou 2 fatores de risco. E para aquele grupo de alto risco? A estratégia número 1 é usar Tiva com Propofol e evitar o óxido nitroso. Mas e quando tudo isso falha? A gente fez o plano, seguiu o protocolo e mesmo assim o paciente tem náusea ou vômito. Nenhum plano é 100% à prova de falhas. Por isso, precisamos ter uma boa estratégia de resgate na manga. Pois é, o que fazer quando a profilaxia falha? É aqui que entra a terapia de resgate. E saber o que fazer nesse momento é tão importante quanto ter feito o plano de prevenção inicial. A regra de ouro aqui é a seguinte: usar um antiemético de uma classe farmacológica diferente da que foi usada na prevenção. Ou seja, se a ondansetrona falhou, não adianta dar outro remédio do mesmo tipo. A gente tem que mudar o alvo. As opções podem ser droperidol, prometazina ou até uma dose bem baixinha de propofol. E o cuidado não acaba quando o paciente sai do hospital, viu? A gente também tem que pensar na náusea após a alta, que tem seu próprio conjunto de fatores de risco. Coisas como o uso de opioides e ter sentido enjoo na sala de recuperação são sinais de alerta de que pode haver problemas em casa. Então, para amarrar tudo isso, a grande lição é que não existe uma solução mágica, uma bala de prata contra o NVPO. O sucesso vem de uma abordagem que é sistemática, sempre baseada no risco individual de cada paciente e, o mais importante, que usa múltiplas ferramentas ao mesmo tempo. Isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Com tantos dados genéticos surgindo, será que o futuro do manejo do NVPO vai ser totalmente personalizado pela farmacogenômica? Conforme a gente entende melhor as variações genéticas de cada um, talvez num futuro próximo a gente consiga prever e prevenir esse problema com uma precisão que nunca vimos antes. Fica aí a reflexão.